Bom, continuando aqui, agora eu vou mostrar para vocês os gráficos. Os gráficos de cada região da Índia, né? O gráfico do leste da Índia, esse maior aqui. O do sul da Índia, no canto superior direito. E o norte da Índia, no canto inferior direito. Tá? E aí eu botei um símbolozinho do signo de Áries aí em cada um desses gráficos para vocês terem uma noção. Nos gráficos do leste e do sul, que são esses que estão coloridos, os signos são fixos. Ou seja, Áries é sempre nesse localzinho que está aí o símbolo de Áries. Só que um gira os signos no sentido horário, que é o do sul da Índia, esse do canto superior direito. Áries está aqui, Touro vem onde está o ascendente, Gêmeos onde está Queto, Câncer onde está a Lua. Aí aqui no gráfico à esquerda, Áries está aqui nesse ponto azul superior, depois Touro onde está o ascendente, Gêmeos onde está Queto e Câncer onde está a Lua. E assim vai seguindo na ordem dos signos. Eu trouxe aqui para relembrar a vocês a ordem dos signos, o número de cada signo, para quem ainda não guardou. O número dos signos cardinais, dos signos fixos, dos signos duais. Eu coloquei em cores aqui os signos cardinais fixos e duais para facilitar, mas não vai ter cores ao longo do curso, tá? Todo. E agora nós vamos entrar numa parte que é falando sobre os aspectos, tá? É uma coisa que existe na astrologia ocidental, mas aspecto na astrologia védica é bem diferente da astrologia ocidental. Existem dois tipos de aspectos na astrologia védica. Um é por signo e o outro é por planeta. Nós vamos ver primeiro a por signo. Então, vejam aí. Nós já vimos que existem os signos cardinais, 1, 4, 7 e 10, que seria Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Os signos fixos, 2, 5, 8 e 11, que seria Touro, Leão, Escorpião e Aquário. E os signos duais, 3, 6, 9 e 12, que seria Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Né? Nós temos que lembrar disso para poder saber como funcionam os aspectos de Rashi. Porque os aspectos por signo, que a palavra Rashi é signo, tá? A gente vai falar Rashi Drishti. Drishti é o aspecto. Mas aí, olha bem, essa coisa da tradução, ela é um fator complicador para a gente. A palavra Drishti é traduzida como aspecto, mas Drishti em sânscrito significa olhar. Então, aqui, Rashi Drishti seria o olhar entre os signos. Um signo está olhando para o outro. E se houver planetas nesses signos, esses planetas vão estar interagindo entre si. Né? Então, vamos lá. Os signos cardinais fazem aspectos com os fixos. Os fixos fazem aspectos com cardinais. E os duais fazem aspectos entre si. Bem fácil. Rashi Drishti é bem fácil. Só que é uma linguagem um pouco diferente, né?
essa coisa de se acostumar a ver isso é que é um pouco difícil, porque o seu olhar ainda não está acostumado, né? Mas é coisa super fácil, super simples. Então, vamos lá. Nós sabemos que os cardinais são 1, 4, 7 e 10. Então, os signos cardinais fazem aspectos com os fixos. E vice-versa, fixos com cardinais. Mas os duais só fazem aspectos entre si. Agora, tem uma exceção à regra. Olha bem, todo cardinal tem um fixo que está bem do lado dele, né? Áries, touro. Áries é cardinal, touro é fixo. Mas touro está do lado de Áries. Esse signo que está do lado não faz aspecto com o signo anterior, tá? Então, Áries não faz aspecto com touro, porque ele é adjacente, é um do lado do outro. Nem touro com Áries, tá? Mas Áries faz com todos os outros signos fixos, certo? Então, quais são os signos fixos? Olha aqui na tabela, ó. Touro é o 2. Então, Áries vai fazer com 5, 8, 11, com Leão, Escorpião e Aquário. Se você não sabe a ordem e o número dos signos, grava aqui, ó, olha aqui na tabela e grava. Então, vamos lá. Câncer é cardinal. Ele faz aspecto com os signos fixos, menos com o fixo que está do lado dele, que é o Leão. Câncer é 4, Leão é 5. Então, Câncer vai fazer aspecto com Touro, Escorpião e Aquário. Veja lá. Libra vai fazer aspecto com os fixos, menos com o que vem do lado dele, que é o Escorpião, número 8. Libra é 7. Então, Libra faz aspecto com Touro, Leão e Aquário, menos com o Escorpião. Capricórnio faz aspecto com os fixos, menos com Aquário, porque Aquário fica do lado do Capricórnio. Então, Capricórnio faz com Touro, Leão e Escorpião. Então, você precisa saber o número de cada signo para você poder lembrar dessa regra e saber fazer. Então, veja aí, ó, não dá para ficar deixando para depois, você tem que guardar essa ordem dos signos, o número dos signos, saber quais são os cardinais, quais são os fixos, quais são os duais. Não dá para deixar isso para depois. A tabelinha está aqui para facilitar tudo, mas se você não olhar para a tabela várias vezes e tentar se lembrar, não vai adiantar. Tá? E o que significa fazer aspecto, Evêncio? Então, vamos lá. A palavra aspecto ela é usada, só que a palavra correta do sânscrito é drishti, que significa olhar. E esse olhar é o quê? Uma interligação entre os signos, né? Então, eu estou falando que o Áries faz aspecto, faz drishti, com os signos de Leão, Escorpião e Aquário. Não faz com Touro, porque é do lado. Então, Áries faz Rashi Drishti com Leão, faz Rashi Drishti com Escorpião, faz Rashi Drishti com Aquário. E vice-versa, né? Leão faz Rashi Drishti com Áries, Escorpião faz Rashi Drishti com Áries, Aquário faz Rashi Drishti com Áries também. Tá? E esse Drishti é o que? Um olhar. É porque na astrologia védica, os planetas eles são entendidos como se fossem divindades, né? Eles veem os planetas como uma divindade, uma força poderosa, né?
E como essas divindades tendo vida, né? Como, por exemplo, Shiva. Shiva, para o hindu, ele tem vida, ele é existente, ele não é uma imaginação só, né? Vishnu, para o hindu, ele existe, tá? Como um ser diferente da gente, mas ele existe. Então, esses planetas também, para um hindu, são como seres. E eles lançam o olhar, né? Só que aí, no caso, o Rashi Drish é um aspecto por signo. Então, um signo lança o olhar para um outro signo. Né? Por exemplo, eu falei que há... vamos olhar aqui, ó. Todos os cardinais estão fazendo aspecto com os fixos, e os fixos com os cardinais. Então, vamos ver aqui, ó. A Lua está no signo cardinal, está em Câncer, tá? Número 4. Aqui, ó. A Lua está em Câncer. Câncer faz aspecto com os fixos, menos com Leão, né? Ele faz aspecto com Touro, que é o número 2, Escorpião, que é o número 8, e com Aquário, que é o número 11. Então, Aquário é aqui onde está Marte e Júpiter. Então, o signo de Aquário faz aspecto, Rashi Drishti, com o Câncer, onde está a Lua. E a Lua, que está em Câncer, faz aspecto com os planetas que estão em Aquário, porque os signos fazem Rashi Drishti, lançam o olhar. Né? Junto com esse olhar, vai todos os planetas contactar um ao outro. Então, o que é um aspecto? É uma interação da energia de um planeta com a energia do outro planeta. Um vai influenciar o outro e vice-versa. A Lua influencia Marte com a natureza dela, influencia Júpiter com a natureza dela, e Júpiter e Marte influenciam a Lua com a natureza deles. Então, veja que a gente já está começando a ver as combinações planetárias. Né? Daí a gente pode começar a deduzir coisas que são boas ou ruins, né? Porque nós vimos nas tabelas anteriores planetas que são maléficos e planetas que são benéficos. Marte, Saturno, Rahu e Queto são considerados maléficos. Por quê? Marte representa a guerra, representa o conflito, representa a luta, representa a possibilidade de se lesar o corpo, por exemplo, né? Quando uma pessoa vai à guerra, ela pode se ferir, ou uma pessoa sofre um acidente, que é um evento de natureza marciana também, ela pode se ferir, né? Então, a natureza de Marte é maléfica. Quando ela se combina com a natureza da Lua, que é benéfica, Marte leva a energia maléfica para a Lua. E a Lua leva a energia benéfica para o Marte. Né? Todos dois interagem através do driste, ou do aspecto. Né? Então, o aspecto é essa interação de um planeta ao outro. Quando um planeta está no mesmo signo que o outro, eles já estão num aspecto natural, que é a conjunção. Tá? Então, isso não tem dúvida. Os planetas que estão no mesmo signo, esses planetas estão interagindo um com o outro. Tá? Então, nós agora estamos começando a ver essas possibilidades de um planeta interagir com o outro. É claro que a gente tem que dar um passo de cada vez. Não tenta voar muito longe agora, não, porque a queda pode ser grande. Né? Vamos devagar, dando um passo de cada vez. Então, o Rashi Drish é isso. Você tem que lembrar dessa regra. A regra está toda aqui, ó, nessa coluna do centro aqui. Ó. Cardinais aspectam fixos. Fixos aspectam cardinais.
duais aspectam entre si, aspectam duais. Só que tem uma exceção para o cardinal, uma exceção para o fixo. O cardinal que está adjacente ao fixo, ele não faz aspecto com esse fixo. E o fixo adjacente ao cardinal também não faz aspecto com o cardinal. Então, Áries e Touro não fazem aspecto de Irashi-Drishi. Câncer e Leão não fazem aspecto de Irashi-Drishi. Libra e Escorpião também não, porque você vê que Libra é o número 7, Escorpião é o número 8. Só lembrar do número de cada signo. Né? Tá? Então, é só pegar os cardinais e pegar o signo fixo seguinte de cada cardinal e ver que eles dois não vão fazer aspecto. Tá? Então, aqui a gente já está vendo... Oi? Desculpa te interromper de novo. Pode falar. Esse aspecto, né, que imagino que modifica as energias, né, os planetas e os signos, ele carrega a significação da casa também, né? Da casa e dos planetas envolvidos. Eu imagino, Então, por exemplo, a Lua em Câncer, não seria que é só a significação da Lua em Câncer influenciando Marte e Júpiter ali, por exemplo. Seria também a significação da Lua em Câncer, o que se relaciona com a casa 3, né? Não, a Lua seria assim, também a casa 3 interagindo com a casa 10. Isso. As duas casas estão interagindo também, não só os signos, os planetas, mas as casas também. Então, isso aqui é um conteúdo, tá, muito importante, tá? E eu trago aqui para vocês que, por aí, as pessoas que estudam astrologia védica, como elas não seguem uma programação muito didática, né? Porque o hindu não é muito didático, ele ensina as coisas assim todas aleatórias e ele se vale da boa memória dele, né? Esses aspectos, só para ter uma ideia para vocês, eu vejo pessoas por aí que estudam astrologia há 10 ou mais anos e não usam, não sabem nem da existência do aspecto de Rashi e Drishi. Tá? Por quê? Não se fala no assunto, aí a pessoa vai seguindo como se não existisse. Ela não investiga, não percebe que esse é um ponto essencial. E eu já dou aqui para vocês, logo no início, porque para você poder, no futuro, explorar esse conteúdo que vai ser necessário, muito necessário. Tá? Sem o Rashi Drishi, você não pode estudar determinadas outras coisas da astrologia védica, como, por exemplo, os mapas divisionais. Os mapas divisionais, sem Rashi Drishi, é como se fosse um carro sem roda. Tá? Aí, quando se fala para vocês mapas divisionais, eu ainda não falei sobre eles, mas na astrologia védica, nós pegamos o mapa natal e, através de determinados cálculos e métodos, nós extraímos mais 15 mapas. E cada um desses 15 mapas tem um propósito, tem uma visão específica. Um vai falar só sobre profissão, outro vai falar só sobre irmãos, outro vai falar sobre filhos. Cada um desses mapas é como se você pegasse um assunto específico da vida de uma pessoa para olhar mais profundamente com uma tecnologia mais avançada. Né? Tá? Então, os mapas divisionais
para aquelas pessoas que não conhecem o Rashi Drish, elas estão perdendo 50% do que elas poderiam entender nos mapas divisionais. Tá? E tem gente por aí que estuda astrologia, que acha que entende muita astrologia e ainda não aprendeu sobre Rashi Drish, né? Então, você vê como assim, a gente pode seguir de forma muito errática estudando astrologia védica por conta própria. Tá? Então, continuando, vamos ver alguns exemplos aqui. Estou pegando aqui alguns exemplos de mapas para vocês darem uma olhada. Vocês têm que acostumar o olhar para extrair o aspecto na hora, né? Olha bem, Rashi Drish tem uma exceção. A exceção é que os signos cardinais não fazem aspecto com fixo logo a seguir deles. E os signos fixos não fazem aspecto com o signo cardinal anterior a ele. Cada signo cardinal tem um fixo a seguir. E cada signo fixo tem um cardinal anterior. Então, a área está aqui, ó, nesse mapa aqui. A área está aqui onde está a Lua Irá. Né? Ares não vai fazer aspecto com Touro, que é fixo, mas vai fazer com Marte, que está em Leão, e vai fazer Marte, que está em Leão só, porque não tem outros planetas em signos fixos. Tá? Aqui nesse gráfico aqui da direita, é um gráfico em que os signos estão num lugar fixo também. Então, a Lua irá aqui, ó, então, em Áries, não vai fazer aspecto com Touro, onde está Júpiter e Vênus, mas vai fazer com Marte. E Marte vai voltar o aspecto para a Lua irá também. Né? Importante no momento é só saber dessa interação, tá? Porque depois a gente vai desenvolver melhor a parte de interpretação. Evêncio, só para eu entender, lá você tinha colocado o nome dos signos. Aqui você está fazendo as interações por meio dos planetas regentes? Não estou usando regência por enquanto, não. Estou quando você pegando... fala é a Lua, que é regente de Câncer. O Câncer faz aspecto com Áries, que é Marte. Eu só queria entender isso. Olha bem, eu vou voltar aqui, ó, nessa tabela aqui. Ó. Os signos cardinais fazem aspecto com os fixos. Aqui, ó. Essa numeração aqui é a numeração dos signos que você vê nessa tabela. Sim. Né? Então, Câncer, número 4, ele faz aspecto com esses signos fixos aqui, 2, 5, 8 e 12, menos o que fica logo do lado dele, que é Leão, que é o signo fixo também. Sim, aí na hora de interpretar no mapa, minha pergunta é a seguinte, na hora de interpretar no mapa, eu olho o signo ou o regente? Porque você está falando lá em Lua e Marte. Você não está falando nos signos. Eu não estou falando de regência aqui, não. Estou falando esse local aqui. Lua, então. Esse local aqui onde está a Lua e Irá é o signo de Áries. Não é regente, não tem nenhuma regência aqui. Aí a Lua está em Áries, só que nós estamos analisando um aspecto entre signos. Áries faz aspecto com quais signos? Áries é cardinal, faz aspecto com os fixos, que é 2, 5, 8 e 11. Então, 2 seria aqui do lado, não faz, porque é próximo, um do lado do outro. Tá. Mas o Leão, que é o número 5, tá aqui, ó. Leão faz aspecto. Não tem nada de regência aqui. Então, Leão e Áries fazem aspecto. Então, quem está em Áries, se tivesse outros planetas em Áries, esses planetas em Áries estariam fazendo aspecto com esse planeta em Leão. Tá. Entendi.
Não estou usando regência por enquanto, tá? Uhum. Só a posição de signos. Tá. Áries, que é cardinal, faz com fixo, que é leão. Faz com escorpião também, mas não tem planeta nenhum. Faz com aquário também, mas não tem planeta nenhum. Eu coloquei os signos com cores para facilitar. Os signos em azul são signos cardinais. Então, Áries está aqui, Câncer está aqui onde está Mercúrio e Sol, Libra está aqui onde está o ascendente Queto, e Capricórnio aqui onde não tem planeta nenhum, né? Então, todos esses 4 aqui são cardinais. Os cardinais fazem aspecto com os fixos, né? Tem que contar que sempre essa regra. Pode falar. O aspecto, quando não tem planeta, as casas ainda se influenciam? Se você tem uma casa vazia, aspectando outra casa vazia, ainda tem modificação de energia entre as casas? Ou Os signos eles vão servir de canais de interação, né? Então, a Lua está aqui a Lua e a Erarro, né, estão aqui em Áries, eles dois vão fazer aspecto com Marte, que está em Leão, e com a casa de Leão, né? A Leão é a casa 11, tá? A gente conta as casas a partir do ascendente. A Lua e Erarro vão fazer aspecto com o Escorpião, que é a casa 2. Mesmo não tendo planeta aqui em Escorpião, a Lua e Erarro fazem aspecto aqui. Vão influenciar os assuntos dessa casa. Tá? Então, quando a gente fala em aspecto, a gente está procurando um aspecto entre um planeta e outro, né? Mas é possível um planeta fazer aspecto com uma casa que esteja vazia. Isso é possível. Tá? E entre casas vazias também. Então, por exemplo, você Não, tem entre aí... casas vazias não, porque as casas são elementos passivos. Os planetas é que eles agem como modificadores. Os signos são as constelações. Elas estão lá, Áries, Touro, Gêmeos, tudo formando uma estrutura, né? Mas a Áries puramente não está fazendo nenhum aspecto, nenhuma influência a Leão sozinho, né? Mas se tiver um planeta em Áries, ele está levando a energia dele para Leão, tá? Certo? E os módulos contam aí se você só tiver Rahu, por exemplo. Isso, Rahu é nódulo, então ele conta, ele influencia também. Rahu e Ketu. Tá? E aí a casa 1 vai começar aqui embaixo, onde está Ketu. A casa 1, as casas começam a partir do ascendente. A partir sempre do ascendente. Porque quando você está falando, é que o número acaba complicando um pouco, né? Porque o número você está se referindo a Áries e não a casa 1, não é? Isso, exatamente. Tá. Aqui então, aqui a casa 7. Tá. Nós não estamos pegando as casas. As casas, a numeração começa a partir do ascendente. E os signos, a numeração começa a partir de Áries. Tá? Então, aí, aqui onde tem Libra e tem Ketu, é uma casa... Aqui não tem aspecto dual. Não faz aspecto dual, né? Nesse aqui não tem, né? 3, 6, 9... Só tem Saturno e 12. Só tem Saturno que está no signo dual, em Sagitário. Em Sagitário. Então, não tem aspecto aqui, né? Para dual. Não tem nesse mapa, não. Tá. Então, o ascendente é 1. Obrigada.
Isso, tá? Então, a palavra Rashi, Drishi, significa aspecto por signo. Então, a gente tem que lembrar disso. Aspecto por signo, nós estamos pegando os signos para nos mostrar a relação com outros signos ou com outros planetas, né? Tá? Então, Queto aqui está em Libra. Libra é um signo cardinal. Cardinal faz aspecto com fixo, certo? Os fixos aí estão tudo com fundo amarelo, né? Para facilitar para vocês. Só que tem aquela exceção à regra. O signo logo do seguinte não faz aspecto com o anterior. Então, Libra não faz com o Escorpião aqui, mas faz com os outros fixos. Aquário, que está aqui na casa 5, e Touro, que está aqui na casa 8, e Marte, que está na casa 11. Tá? Então, veja que é um olhar diferente que você precisa ter, né? Buscar o aspecto, a interação de um planeta e outro. É um exercício e tanto para vocês que estão começando, tá? Mas é uma coisa assim que vai se tornar tão habitual, porque você vai estar fazendo isso o tempo todo, que depois você vai, no estalar de olhos, né? Só em bater o olho, você já vai perceber os planetas que estão fazendo aspecto por Arte Drish. Só que na astrologia védica nós temos um outro tipo de aspecto, que é o por Graha Drish, que é por planeta. Nós não vamos ver isso hoje, porque para não gerar confusão. Tá? Esses mapas aqui, eu estou trazendo como mapas de exemplo para vocês exercitarem, olhar qual planeta que está fazendo aspecto com qual. Né? Então, se vocês puderem dar uma exercitada em casa, vai facilitar muito para vocês pegar cada planeta e ver com qual outro planeta ele está fazendo aspecto por Rashi Drish. Tá? Tem 3 mapas de exemplo. 3 não, 4. Deixa eu ver se tem mais aqui. 5. Ó, tem vários exemplos, acho que é uns 10. Isso, 10 exemplos de mapas para vocês verem os aspectos de Rashi Drish. Eu não vou ficar aqui olhando, exercitando com vocês, porque isso é uma coisa que vocês podem fazer, tirar 10 minutos, olhar, isso vai ajudar muito vocês, tá? E na próxima aula a gente vai ver os aspectos por Graha Drish, que é por planeta, tá? É um outro tipo de aspecto, ele é um pouco mais complicado, tá? Mas também não é difícil de guardar. Isso vai ser muito importante para a gente entrar na parte de interpretação, tá? Que aí a gente vai começar a ver como interpretar a influência do planeta que está fazendo um aspecto, ou que está numa determinada casa, tá? E eu tenho no meu site, no meu canal do YouTube, eu tenho vários vídeos falando da posição de um planeta numa casa. Isso também para ajudar vocês a verem o significado de planetas em casas, planetas em... Tem várias coisas lá. Inclusive, tem uns vídeos lá sobre casas que eu explico que uma casa é em relação às outras. Né? Por exemplo, a casa 2 é a casa 2 em relação à casa 1, mas em relação à casa 12 é a casa 3, em relação à casa 11 é a casa 4, em relação à casa 10 é a casa 5,
E assim, cada casa tem um significado em relação a cada uma das outras, né? Então, isso é um exercício muito interessante, mas eu não vou dar esse início aqui, é uma coisa mais não é complexa, é mais pesado, né, de ficar fazendo esse tipo de exercício. É como se você fosse na academia pegar mais peso do que você pode levantar, né? Aí você pode acabar tendo um problema muscular, né? Então, vamos encerrar por hora, a não ser que vocês tenham perguntas. E aí, na próxima, Evidêncio, pode falar. eu olho para esses mapas dos exercícios, eu sempre considero, para eu ver os aspectos, eu considero a casa, o ascendente, colocando o ascendente a casa 1, e aí eu conto adiante para eu ver, e depois olho o aspecto entre os cardinais de fixo, ou só vejo a relação primeiro, e esqueço a ideia de casa. Não, aí olha bem, vamos ver. A Lua Iraha aqui nesse mapa está na casa 7, né? Ela Sim. está no signo cardinal, que é Áries, faz aspecto com Marte. E Marte está na casa 11. Uhum. Então, eu tenho que guardar, né, essa ordem nas casas também. Eu tenho que saber que a Lua e Iraha estão na 7, fazendo aspecto com Marte na 11. Marte está na 11, fazendo aspecto com Lua e Marte na 7. Só perguntei. Entendi. Tá? Uhum. Eu tenho que lembrar das casas também, tá? Revêncio, desculpa, essa parte eu ainda tô meio, não estou sabendo. Por que que a casa que está a Lua e Aro é a casa 7? Por que 7? É porque as casas, elas começam a contar a partir do ponto onde está o ascendente. O ascendente Ah, entendi, tá. é esse ponto aqui, que está em Tá, Libra, tá né? certo. Uhum. Aí você vai começar contando, aí chega na casa 7, oposta, aí vai chegar na casa 11, onde está Marte, né? Tá. Tá joia, obrigada. Então, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Evencio, posso perguntar sobre um assunto que não é exatamente esse das casas? Pode. Você disse uma vez, faz muito tempo atrás, sobre os Puranas. Qual seria um Purana que eu poderia começar a ler melhor? Olha, existem 18 Puranas, e cada um dos Puranas tem um assunto específico, né? Tem o Shiva Purana, que é uma obra com muitos mantras, muitos remédios astrológicos, inclusive. Meu professor dá um curso só do Shiva Purana, e é um curso de 1 ano, só para vocês terem uma ideia, é um livro, né? Não é um livro muito grosso, mas tem tanta história lá, tanta coisa para se interpretar, que é muito conteúdo, né? Tem o Bhagavata Purana, que acho que é um dos maiores Puranas que tem, que só para você ter uma ideia, o Prabhupada, esse livro, o Bhagavata Purana, ele não é muito grosso. Se você pegar ele original, seria equivalente a um livro assim de 200 páginas, 250 páginas. Mas tem um yogi, um mestre aí da religião Hare Krishna, que ele interpretou e traduziu o Bhagavata Purana em 18 volumes, cada volume que são de 3 a 4 dedos de grossura. Tá? Assim, tem muito conteúdo para se interpretar, né? Tem muito conteúdo em cada Purana.
Então, cada Purana tem um assunto específico. O que você deve começar, talvez o que você comece seja o que você vai terminar, que você não vai sair dele. Mas depende do que você está buscando nos Puranas, entende? Vai ter Puranas que ficam contando histórias de divindades, que uma atacou a outra fez isso, outra fez aquilo. Tem essas coisas todas na história do Purana. Puranas falam das Kali-yugas, de várias coisas totalmente diversas, né? Então, depende do que você estiver buscando, né? Por exemplo, um Hare Krishna pode sonhar em ler a obra do Bhagavad Purana, que o Prabhupada traduziu em 18 volumes. Mas eu acho que ele, eu não sei, minha opinião, né? Ele desenvolveu uma coisa tão elaborada que acaba que ninguém, a não ser que a pessoa viva respirando o Hare Krishna dia e noite para poder pegar essa obra e estudar. Outras pessoas vão comprar, como uma pessoa que eu conheço, comprou os 18 volumes e não abriu nenhum. Depois deu, né? Porque não vai ter coragem para poder ler uma obra dessa, né? Entende? Uhum. Eu acho que quando ele fez isso muito grande, né? Assim, a gente, quando pega um livro, ele é muito grosso, você perde um pouco o ânimo, né, de ler, né? Porque quando que eu vou acabar esse livro, né? Agora ele fez 18 volumes muito grossos, né? Então, eu acho que sem ele perceber, ele acabou prejudicando a obra, entende? Entendi. É claro que a obra dele serve de estudo, tem gente que é muito dedicado, assim, mas o ocidental ele não tem todo esse tempo, né? Uhum. Um que tenha a ver com as histórias